Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje vamos aprender mais sobre o amor de Deus, continuar crendo nas suas promessas, tá bom? A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, como está lá em Salmos 68:18. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, a encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho no seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo é ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, de quem todo o corpo, como está lá em Colossenses 2:19, e para a edificação de si mesmo em amor, como está lá em Colossenses 3:12-15. Então Deus deu dons às pessoas e colocou cada um na sua parte. E nós, como ministros de Cristo, evangelistas, mestres, pastores, enfim, a nossa função é se tornar inútil. Por quê? Porque a nossa função é a gente levar as pessoas a Cristo, até que Cristo seja formado nelas. E aí elas possam caminhar, amém, diante de Deus. Amém? A santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, segundo Deus, como está lá em Gênesis 1:26. Então a gente vê aqui, irmãos, que além de a gente ser chamado de pessoas com dons para Cristo Jesus, nós também somos chamados para fazer o quê? Para viver em santidade, para viver uma vida contrária aos padrões desse mundo. Como está lá em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas renoveis, transformais a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esta é a vontade de Deus, que nós não se pareçamos com as coisas desse mundo, mas que nós sejamos cada dia mais parecidos com Deus,
tá bom? Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, como está lá em Zacarias 8,16. Com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Como está lá também em Salmos 4, versículo 4. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou, perdoando-vos uns aos outros, como está lá em Colossenses 3:13, e em Cristo vos perdoou, como está lá em Colossenses 3, do 1 ao 11. Então, nós somos chamados para ser obreiros da obra de Deus, com dons, mas que também, além de ter dons, nós tenhamos caráter de viver em conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. Nossa vida cristã não pode ser somente algo de palavras bonitas, ou algo de dons. Eu sou um bom evangelista. Eu sou um bom pastor. Não, a gente tem que viver uma vida cristã que as pessoas olhem para a gente e vejam os frutos do Espírito, como está lá em Gálatas capítulo 5. Porque se nós somos filhos da liberdade, se Deus em Cristo nos chamou para a liberdade, então nós devemos andar nessa liberdade, tá bom? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por essa mensagem, Pai. Eu sinto Tua presença aqui, Deus. E que essas pessoas também possam viver cada dia mais para a glória do Senhor Jesus, Pai. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não devemos voltar e retroceder, mas nós devemos avançar no Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, que vamos ler Efésios capítulo 5 e sermos edificados com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Um abraço. Valeu!